Vamos continuar agora aqui na nossa pauta. O ministro Nunes Marques pediu vista e interrompeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal naquela ocasião em que ela acabou perseguindo com uma arma em punho um homem um dia antes das eleições em 2022. O Bruno Pinheiro vai chegar agora ao vivo com as informações porque, apesar dessa decisão, o ministro Zanin já havia antecipado o voto, deixando o placar em 5-0 pela condenação, né, Bruno? Exatamente, chegando a 5-0, mesmo com esse julgamento que fica suspenso agora durante 90 dias. O ministro Nunes Marques entendeu que é necessário estudar um pouco mais este caso. A gente relembra que aconteceu logo ali nas eleições em 2022, o que arruinou inclusive a imagem de Carla Zambelli, não só com o Supremo Tribunal Federal, mas com o seu aliado também, né, que é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o entorno de Bolsonaro, que colocam na conta de Carla Zambelli esse episódio, o que acabou arruinando o resultado eleitoral, já que foi às vésperas da eleição em São Paulo. Essa cena, ela acompanhando este homem com uma arma de fogo em mãos. Ela não tinha autorização para estar com essa arma de fogo. Este caso chegou no Supremo Tribunal Federal, 5 anos, inclusive, de condenação é o que está sendo julgado. O resultado de momento está em 5-0, aguardando então agora a resposta do ministro Nunes Marques, que solicitou um pedido de vistas. Esperar 90 dias, se ele não responder, esse assunto volta para o julgamento normalmente. É importante relembrar que o relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Ele foi acompanhado na íntegra o seu voto pelos ministros Alexandre de Moraes, ministro Zanin, Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. Ambos acompanharam o relator Gilmar Mendes. E agora aguardar então esses 90 dias. O que é visto, Evandro, só para finalizar, o que eu ouvi de repercussão que a gente sempre conta aqui, que é uma semana difícil tanto para Jair Bolsonaro quanto para os seus aliados também. Esse julgamento que está antecedendo ali o julgamento de Jair Bolsonaro amanhã, na terça-feira, que vai se estender até na quarta-feira por episódios que acabam levando então à condenação. Então, o de Carla Zambelli está no ápice neste momento e amanhã inicia então o de Jair Bolsonaro, e a gente já falou sobre a segurança, inclusive, também reforçada. Agora, Carla Zambelli disse que vê esperança no ministro Nunes Marques ao anunciar então um pedido de vista, mas de um outro lado já há o entendimento de quase de uma unanimidade em relação a esta condenação de Carla Zambelli, eleita pelo estado de São Paulo. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Um bom trabalho para você em Brasília. Fábio Piperno, você acha que há motivos ou a necessidade de analisar mais esse caso referente a Carla Zambelli? É claro que isso é sempre uma decisão muito pessoal, uma decisão de foro íntimo. O juiz, o ministro, no caso, pode ter identificado alguma dúvida. Eu, honestamente, por mais que eu me esforce para entender qual o tipo de dúvida que ele possa ter tido, eu realmente não consigo identificá-las. Então, seria interessante até que ele depois esclarecesse a essas pessoas o porquê disso. Ele, enfim, lembrando, foi inclusive um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. E vamos aguardar até 90 dias. Ele pode, inclusive, tomar essa decisão amanhã, se ele quiser. Tá? Mas tem, então, esse prazo agora, enfim, de acordo com o regimento, de acordo com a regra do Supremo, de até 90 dias. Eu acho que continua muito complicada a situação dela, até porque mesmo que ele acabe decidindo pela absolvição da deputada Carla Zambelli, ainda faltarão outros 5 e aí basta que um decida pela condenação dela, para que ela, enfim, acabe sendo punida, né? E depois, quem sabe, partindo para uma outra atividade, possa, por que não, abrir um stand de tiro aí, Carlota Pistola, alguma coisa do tipo aí. Carlota Pistola. Mas teve todo... que foi, Gani? Não. Piperno, faz essa piada jocosa, mas teve toda uma circunstância também. Ela foi agredida verbalmente, ela teve o telefone vazado, ela estava com o filho dela, xingaram ela de tudo quanto é nome, e aí, de acordo com a defesa dela, que eu acredito que o ministro Cássio Nunes esteja amparado nesse argumento, é de que ela agiu
em legítima defesa. Talvez essa legítima defesa possa ter sido exagerada. Legítimo ataque, pelo que pode ser, mas ela foi provocada. Ela não sacou uma arma do nada. Agora, também perder o mandato por conta disso, eu acho muito exagerado, muito excessivo. Ô, Gustavo Segré, já há uma votação de 5-0, né, pela condenação. Seriam 5 anos de prisão mais a perda do mandato. Cristiano Zanin até adiantou o seu voto, como a gente acabou de contar. Mas vem Nunes Marques e fala, opa, precisamos de mais tempo para analisar essa história. Há pouco, nós comentávamos a rapidez com que alguns acreditam que tem sido conduzida ou conduzido o julgamento referente a Jair Bolsonaro e a seus aliados nesse momento, a partir de amanhã, pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da Carla Zambelli, também seria ali desde 2022 até agora. Você acha que são prazos pequenos para análises mais profundas referentes a cargos políticos eletivos, ainda mais no caso dela, que é uma deputada federal, que teve uma votação expressiva e que corre o risco agora de perder esses votos, ou seja, perder o cargo que foi garantido por meio desses votos? Para mim são duas coisas que vão em separado. Não cabe dúvida, não fica dúvida nenhuma que ela estava com arma na mão perseguindo alguma pessoa. Isso a gente vê. Sim. Se ela não tinha autorização de porte de armas, um dos delitos a qual ela está sendo acusada está claro que cometido. Ela andava com arma que não era para andar com arma, mas perseguindo uma pessoa, não tem o que defender. Parece que ela tinha, porque é deputada federal. Então, mas nem sempre o deputado federal automaticamente tem o porte de arma. E tem uma questão... não poderia usar na rua, né? Então, uma coisa é porte de arma, outra coisa Não, mesmo o porte. O deputado você pode ter porte. Então, mas tem que ter autorização da justiça. Outro dia conversava com um senador que ele mencionou que tem que ter autorização do Ministério da Justiça para poder ter a arma ainda junto mais um com dia ele. Antes das eleições, em que há todas aquelas restrições que são impostas também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mais ainda. Agora, aí vem a outra separação. Na minha visão, tem outra separação, que é a separação da eventual perda do cargo. E por que isso? Porque estamos falando que se a Carla Zambelli é destituída, e aí não sei, eu me confesso, não sou uma pessoa conhecedora de questões legais, mas é anulada a sua votação. Ou seja, da mesma maneira que foram anulados quando Deltan Dallagnol perdeu o seu mandato, no caso da Carla Zambelli também. E pelo que eu vi, se anulados foram esses votos, pela expressividade dos votos e no coeficiente, poderiam perder o mandato junto com ela 2 deputados, o Paulo Wilinski e o próprio Tiririca. Então aí não estamos falando apenas de uma deputada. Perdeu... Sobretudo porque, de novo, e aí vem sempre a isonomia, a Constituição determinava que no caso de impeachment, a pessoa impeachmentada deveria ter inelegibilidade por 8 anos, o que não foi aplicado para a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí você vê, mas agora sim, nós temos o caso de Ildebrando Pascoal. Eu busquei o assunto e para não errar em nada, teve como crimes, foi denominado o deputado a motosserra. Sim. Ele cortou em pedaços a uma pessoa viva que era quem tinha sido acusado de ser o mandante ou o próprio assassino do seu irmão. E ele tem como crimes grupo de extermínio, homicídio, narcotráfico, formação de quadrilha e sonegação fiscal. Uma joinha. 106 anos de reclusão. Sabe onde que está? Eu pensei, deve estar preso. Não está preso não. Está em regime semiaberto. Depois de ler essa quantidade de grupo de extermínio, homicídio, narcotráfico, formação de quadrilha e sonegação fiscal. E aí temos o outro caso de quem está sendo acusado, e agora está o processo de ir contra Ariel Franco, e não perdeu o mandato. Ele está continuando cobrando esse mandato. Então você vê, isso não deveria ser uma atribuição do Congresso de determinar se é ou não tirado esse mandato, porque estamos falando de votos, e são votos de eleitores. Então, não consigo entender, sinceramente, aonde que entra uma e aonde que sai essa responsabilidade de análise, mas me parece que talvez o pedido de Nunes Marques tenha a ver com essa questão, não tanto da arma andando, porque isso está claro que ela fez, e sim com a perda do mandato. Vai lá, para poder... É rápido, só uma coisa, Segré. No caso da Carla Zambelli, se ela perdeu o mandato por conta dessa acusação, não mexe nesse coeficiente eleitoral. Então, não, melhor. É que tem uma outra, é que ela responde uma outra acusação
que aí sim de crime eleitoral e tal, que não tem nada a ver com isso. E aí, nesse caso, quando é crime eleitoral, o deputado condenado, então é como se os votos dele deixassem de existir. Nesse caso, a coligação, o partido todo perderia todos os votos que ele obteve.